Efeito Pedro. BAP revela porque Flamengo não contratou um outro centroavante. Desespero? Fluminense toma medida drástica para jogo contra o Flamengo no Maracanã. E vamos falar ainda sobre a verdade da possível investida do Flamengo por Memphis Depay. Será que ele sai do Corinthians e vem para o Flamengo? E o Flamengo vem mirando aí uma contratação inusitada para o ano ainda de 2026. Fica comigo até o final, porque eu tenho muito mais informação para você. Mas antes de seguir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer, irmão, cada vez mais. Então venha fazer parte dessa família, porque o Daniel Rubro-Negro, você já tem, com certeza, ama o Flamengo. Vamos para a segunda edição do nosso vídeo da noite. Vamos lá. Meus amigos, a postura do Flamengo no recém-encerrado mercado de transferências ainda impacta as discussões esportivas. O assunto que domina as redes sociais dos torcedores é a ausência de um novo centroavante de peso para compor o elenco aí comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Para esclarecer essa situação e tranquilizar a nação, o presidente Luiz Eduardo Batista participou do podcast MengoCast, onde abriu o jogo sobre as imensas complexidades financeiras e táticas de buscar um camisa 9 nesse mercado internacional atual. Durante a longa entrevista, o mandatário rubro-negro expôs de forma muito clara e direta os motivos que travaram uma grande contratação ofensiva nesse primeiro trimestre. BAP explicou o que podemos chamar internamente de efeito Pedro, meu irmão. Nosso artilheiro. O mandatário afirmou que o atual titular da posição é tão dominante e absoluto que buscar alguém no mesmo nível para fazer uma sombra ou disputar a vaga custaria uma verdadeira fortuna. Segundo o presidente, o centroavante idealizado custa hoje entre 32 a 40 milhões de euros. Essa sinceridade do dirigente desmancha a ilusão de que o mercado da bola oferece opções baratas e prontas para chegar vestindo o manto sagrado. O presidente ressaltou que fazer um aporte dessa magnitude para um atleta que seria teoricamente o reserva imediato do nosso artilheiro supera qualquer limite de responsabilidade financeira estipulada pela gestão. Existe um enorme receio na cúpula de que a chegada de um jogador caríssimo para ficar no banco possa gerar um forte desequilíbrio na administração do grupo. Assim, com o fechamento do período de inscrições, BAP garantiu que o clube seguirá mapeando as oportunidades, mas sempre com os pés no chão, aguardando a reabertura da janela no meio do ano para avaliar pontualmente as necessidades do plantel. Cara, é o que eu sempre falo. Quando o Felipe Luiz estava no comando do Flamengo, ele fez parecer, meu irmão, com uma cortina, não dá para entender. Ele cegou um monte de torcedor, fazendo parecer que o Pedro era um bagre. O Pedro era um cara que não sabia fazer gol, mesmo após ter num discurso dito que tinha o melhor centroavante do Brasil, nível seleção, que iria montar um esquema para o Pedro jogar. Mas isso ele nunca fez. Esse discurso foi da boquinha dele para fora. Porque, na verdade, o que o Felipe Luiz sempre nutriu pelo jogador Pedro, ficou bem claro isso. Era ódio. Inveja por alguma coisa, não dá para entender. Algum sentimento ruim pelo Pedro ele tinha. Mas o Pedro também não estava jogando nada. Não estava jogando nada porque não recebia as oportunidades e quando entrava, o time era montado de um jeito para o Pedro não jogar. Leonardo Jardim já disse que o time do Flamengo precisa jogar com o Pedro dentro da área e os dois pontas entrando também dentro da área. Para que o Pedro não fique sozinho. Não exista um atacante sozinho contra 4 adversários. 2 zagueiros e 2 laterais do adversário. Então, tem que ter o centroavante junto com os 2 pontas dentro da área. Povoar a área, porque a bola desse jeito vai cair no pé de um dos atacantes. Olha que coisa linda. E está acontecendo isso, irmão. Por que o Felipe Luiz nunca fez isso? É porque ele é fraco, porque ele ainda é pardal. Ele é alguém que está ainda crescendo como técnico. E deixou as amizades, morreu abraçado com plata. Deixou as amizades, as preferências, falar mais alto do que ele deveria fazer de correto pelo Flamengo. E tá aí, ó. Tá aí. O BAP
evidenciando o que todo mundo já sabe. Alguns esqueceram, alguns deram uma amnésia de que o Pedro é um atacante diferente. Mano. Esses dias saiu uma notícia aí que o Flamengo estava buscando até ver um ponta, um cara muito bom. Mas aí, ó o cara, em 180 jogos o cara fez 30 gols. A média do Pedro na carreira toda é: a cada 2 jogos faz um gol. Então, em 180 jogos, o Pedro nunca faria 30 gols. O Pedro faria, em média, 90 gols. Olha isso, cara. É um absurdo. E aí o BAP revelou que para contratar alguém do nível do Pedro, lá fora, é algo em torno de 40 milhões de euros. E o Boto querendo vender o Pedro por 15 milhões de euros. É uma droga, né? Uma maconha estranha que esses caras estavam usando por aí, querendo desfazer do Pedro. Como fez com Vinha, que para mim deveria voltar para esse nosso Flamengo. Sua opinião nos comentários. E a diretoria do Fluminense está desesperada e tomou uma atitude drástica para o jogo contra o Flamengo. É o jogo que eles vão ser mandantes, né? Até trouxe informação, acho que no vídeo da tarde aí. Você está vendo esse vídeo aqui à noite, muito provavelmente. Vamos para a reportagem? A rivalidade carioca sempre rende bons debates, mas a notícia que surgiu neste domingo, dia 29, impacta diretamente o ego do nosso rival das Laranjeiras, o nosso pozinho de arroz. O assunto que domina as redes sociais da nação rubro-negra é a atitude, no mínimo curiosa, da diretoria do Fluminense visando o clássico do próximo dia 12 de abril pelo Campeonato Brasileiro. Para tentar evitar um Maracanã com cara de treino para o Flamengo, a gestão tricolor lançou uma promoção agressiva de ingressos que beira o apelo emocional. Na tentativa de atrair seu público para o estádio, o clube rival abre o jogo nas entrelinhas e expõe uma dificuldade histórica de lotar as arquibancadas sem a ajuda aí de grandes liquidações. A medida drástica oferece 100%, olha que louco, hein? 100% de desconto e até mesmo a possibilidade de levar convidados de graça para os sócios que simplesmente comparecerem ao clássico anterior contra o Vasco. Essa manobra escancarada desmancha qualquer narrativa fantasiosa de que a torcida deles comparece em peso por amor incondicional nos jogos do Brasileirão. Enquanto o Flamengo não precisa de artifícios para colocar 60 mil pessoas no Maracanã em jogos comuns, o rival evidencia um receio enorme de passar vergonha como mandante diante das câmeras aí no Maracanã. A distribuição de cortesias disfarçadas de benefícios para tentar bater de frente com a massa do Mengão virou motivo de piada e muita provocação entre os flamenguistas na internet durante toda a tarde de domingo. Gente, caraca, tu vai no jogo do Vasco? Foi no jogo do Vasco, ganha ingresso, ainda pode levar mais um. Porra, que é isso? De novo, tu paga o ingresso pro jogo do Vasco, aí depois tu consegue ir pro jogo do Flamengo de graça e ainda levar mais um. Isso é o que a diretoria tá fazendo para tentar lotar a parte aí do Fluminense. Porque a parte do Flamengo com certeza vai ser lotada. Deixe sua opinião aí nos comentários. É ridículo ou não essa situação das tricoletes? Memphis Depay no Flamengo? Será, gente? Jogador do Corinthians? Eu não sei não, hein? Vamos pra reportagem? A manhã deste domingo trouxe uma verdadeira onda de especulações que impacta diretamente as redes sociais dos torcedores cariocas e paulistas. O assunto que dominou os debates esportivos é uma suposta transferência do atacante holandês Memphis Depay, que atualmente veste a camisa aí do Corinthians, né? Lá, timezinho paulista, fraquinho. A repercussão ganhou muita força nos últimos dias devido à reta final do contrato do astro europeu com a equipe de São Paulo, o que deixou a nação rubro-negra bastante agitada. Eu não fiquei não, gente. Meu Deus, hein? Vai embora, pô, do Corinthians e não venha pro Flamengo. Contudo, a apuração rápida dos grandes canais esportivos já tratou de esfriar a empolgação de quem esperava ver o badalado jogador desembarcando aqui na Gávea. Você está se perguntando, mas o que impede Depay de jogar no Flamengo? Isso se você queria vê-lo aqui, porque eu não quero ver. A imprensa especializada abriu o jogo sobre os bastidores dessa novela e expôs de forma muito clara que não existe absolutamente nenhuma negociação em andamento entre a diretoria do Flamengo e o staff do atleta. O principal fator que desmancha qualquer chance de um acordo amigável é o absurdo pacote financeiro que envolve o Camisa 9. É vergonha isso, hein, gente?
Olha só, hein? Estima-se que o custo mensal de Memphis gira em torno de 7 milhões de reais. Eu vou repetir, 7 milhões de reais, irmão. É o que ele tira dos cofres do Corinthians, irmão. Somando aí salários, impostos e bônus por metas estipuladas. Isso é uma vergonha. Esse valor irreal supera completamente o teto de gastos definido pelo departamento de futebol do mais querido para a próxima janela de transferências. Além do altíssimo custo mensal, a atual gestão mudou seu foco estratégico no mercado da bola. Existe um enorme receio de comprometer a folha salarial com jogadores veteranos que não oferecem mais um grande potencial de revenda internacional. Tá ficando vovô, né? O Memphis. A prioridade da captação, comandada pelo técnico Leonardo Jardim, é buscar jovens talentos que possam entregar retorno esportivo imediato, é claro, e lucro futuro para os cofres do clube. Perfil no qual o experiente europeu claramente já não se encaixa. Memphis, fica no Corinthians, irmão. Deixa o Corinthians cada vez mais endividado, porque no Flamengo você não tem espaço. Não tem. Ah, mas não tem. Não. Ah, ele é bom jogador, bom. O Flamengo está bem servido e a gente está em busca aí do Luiz Henrique, se der tudo certo. Sua opinião nos comentários. Gostaria de ver o Memphis Depay no Flamengo? E para fechar o nosso vídeo da noite, Flamengo mira contratação inusitada para 2026. Quem será que está vindo para o Flamengo? Você vai se surpreender, irmão, porque é grande, hein? É grande. O cara é grande, famoso. O Flamengo busca de todas as formas e maneiras ajudar os jogadores a terem uma recuperação e um descanso maior entre os jogos. Você já sabe disso. Por conta disso, o rubro-negro negocia um aluguel de uma aeronave para ficar 100% à disposição do clube. Eu falei que era alguém grande, né? Famoso. É o avião, né, cara? É o avião do Santos Dumont. A diretoria do Flamengo trabalha para que o acordo seja finalizado após a Copa do Mundo, marcada aí para junho, nos Estados Unidos. O plano do Flamengo é agilizar as viagens e não depender mais das companhias aéreas, né, que vem dando um certo trabalho para o Flamengo. Atualmente, todos os jogos do Mengão são fretados, porém há algumas dificuldades, principalmente por depender de companhias aéreas. Ou seja, em muitas ocasiões o clube não consegue escolher um horário para realizar as viagens. Ruim isso, né? No entanto, com um contrato de exclusividade, o Flamengo sempre terá uma aeronave à disposição. Assim, o Flamengo terá total liberdade de escolher o melhor horário para realizar as viagens. E a ideia do Flamengo é firmar vínculo de 3 ou 4 anos. É isso aí, o Flamengo vai ter aeronave. Ah, vai ser da titia Leila? É claro que não, rapaz, deixa de maluquice. É isso, eu queria saber a sua opinião. O Flamengo faz certo? Pô, ficar viajando aí 2, 3 horas da manhã, tem que esperar voo, eu acho que realmente é uma sacanagem. Mesmo sendo voo fretado, o Flamengo passa por essa situação. O Flamengo é muito grande para precisar disso, né? De ficar dependendo de esmola de horário de companhia aérea. Eu queria saber a sua opinião. Então é isso, nação. Vou ficando por aqui. A gente está fechando o nosso Jornal da Noite. Eu gostaria de pedir, irmão, já vai deixando aquele like maroto se você não é inscrito no canal Viana Rubro Negro. Inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer, irmão. Quando curte, compartilha, se inscreve, faz parte. Vai fazer parte da nossa família. Porque o DNA Rubro Negro você já tem e com certeza ama o nosso Mengão. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!